Deixa eu te contar um pouco sobre a minha história com direito ambiental, como eu me tornei um professor e um advogado focado no direito ambiental há mais de uma década. Eu lembro bem do começo da minha jornada com direito ambiental, não foi nada fácil. Eu queria me especializar, mas encontrar conteúdo de qualidade era um verdadeiro desafio, gente. Os cursos eram superficiais, a faculdade não ensinava a parte prática, e os materiais disponíveis muitas vezes não tinham aplicação real no mercado, era mais focado no concurso público e na prova da ordem. Eu sentia que estava caminhando no escuro sem saber como me tornar referência na área. Foi por isso que a Escola de Direito Ambiental nasceu atualmente. É por isso que hoje a gente dá aula na EDA, a gente criou a EDA, para que não aconteça com você a mesma coisa que aconteceu comigo há uma década atrás, e veio acontecendo ao longo do tempo. Para mudar esse cenário, aqui você tem acesso a cursos completos e atualizados, com aulas ministradas por especialistas que atuam diretamente na área. Então, você vai estudar diversos assuntos para focar não só na parte teórica, mas também na parte prática. Além disso, dentro da nossa comunidade exclusiva, você pode tirar dúvidas com mentores, acessar materiais exclusivos e trocar experiências com outros profissionais que vivem os mesmos desafios que você. Se você quer se destacar no direito ambiental como um bom advogado, um bom profissional na área jurídica ambiental e evitar os mesmos obstáculos que eu enfrentei isso há uma década atrás, a EDA é o caminho certo para você. Inscreva-se agora, o link está na descrição. Olá, esse é o Inteligência Ambiental, canal no YouTube, podcast, onde nós falamos muito sobre o direito ambiental de modo prático. E hoje temos aqui um convidado muito especial, vocês podem esperar uma aula de fato prática sobre o tema consultoria, inteligência ambiental no direito ambiental e muitos outros assuntos. O meu convidado de hoje é Vitor Silvestre, muito conhecido nas redes sociais. E o pessoal já vai ficar sabendo aqui quem é Vitor Silvestre. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Depois de um bom tempo tentando marcar esse podcast, conseguimos, né? Seja muito bem-vindo, Vitor. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, é um prazer estar falando de um tema que, para mim, é o meu dia a dia. Né? Falar um pouco quem que é o Vitor. Pensei aqui agora, se falaria, né? É comum a gente falar da nossa trajetória, formação, mas a bem verdade é que o Vitor, né, eu me considero um inconformado. Né? Um inconformado com a forma como o licenciamento ambiental vinha acontecendo, um inconformado como a gestão ambiental vinha acontecendo. Né? E isso guinou muito da minha trajetória. Né? E eu me declaro um consultor ambiental, antes de mais nada. Né? Então, assim, às vezes muita gente tem esse receio de se declarar consultor antes de ser qualquer formação. Eu me considero um consultor ambiental que hoje tem formação aí sim em engenharia sanitária e ambiental, né? Fiz o meu mestrado em engenharia ambiental também aqui na Universidade Federal em Santa Catarina e atualmente desenvolvo a minha pesquisa de doutorado também na Universidade Federal com o tema inteligência artificial no licenciamento ambiental. Então, atuo há mais de 17 anos com licenciamento ambiental, já tive de um lado do balcão, já tive do outro lado do balcão, já tive dentro do órgão ambiental, como dirigente de órgão ambiental municipal de Itajaí, que na época era a segunda maior economia do estado. Então, tive a oportunidade de trabalhar como consultor autônomo, como funcionário e hoje como empresário, né, fundador, junto com a minha sócia, minha esposa, que está aqui comigo, né, da Viva Assessoria Ambiental, que basicamente é uma consultoria ambiental especializada no mercado imobiliário, que tem 3 grandes verticais. Uma delas de estudos ambientais, a outra de educação, onde a gente ensina outros consultores ambientais a fazer o que a gente faz e como a gente faz, e uma vertical mais recente, que é uma vertical de tecnologia. Né? Então, nessa vertical de tecnologia, nós desenvolvemos o Sabiá. O Sabiá que é a primeira, né, e até então única plataforma de inteligência artificial voltada para o consultor ambiental, voltada para resolver o problema do consultor ambiental, para que ele possa ganhar tempo. Porque, afinal de contas, a vida do consultor ambiental, às vezes, ninguém para pensar. Assim como acontece com o advogado, mas o consultor ambiental tem que ser meio maluco para ser consultor ambiental. Né? Porque, de um lado, você tem o cliente. Né? O cliente ele quer agilidade e ele não quer saber de licenciamento ambiental. Ele quer fazer a obra dele e vender o produto dele. É isso que ele quer, ele não está nem aí para o resto. E não é culpa dele, é realmente cada um no seu lugar. Né? Então, o nosso objetivo é justamente permitir com que ele faça isso. Só que é muito difícil a gente fazer isso. Porque do outro lado tem o órgão ambiental,
E o órgão ambiental, com todas as mazelas da administração pública, né, também muitas vezes emitindo ofícios de complementação desnecessários, né, pressionando, demorando. Então tá ali, de um lado o cliente, do outro lado o órgão ambiental, e no meio do caminho o consultor tendo que fazer reunião, atender o WhatsApp, responder o WhatsApp, produzir estudo, né, responder ofício, marcar reunião, ir a campo, ajudar no inventário, enfim. É muito difícil ser consultor ambiental, mas por outro lado também aí é muito bom, porque o resultado que a gente entrega é sempre bom, porque afinal de contas, eu gostei do outro entrevistado que teve aqui falando contigo, do Lucas, que é um grande amigo, que ele falou que o consultor ambiental é um grande conciliador. Eu gostei dessa fala dele, eu nunca tinha utilizado ela, eu vou roubar para mim, já estou avisando aqui, ó Lucas, peguei para mim, tá? Como um conciliador, né? Permitindo atender aos interesses do empreendedor, né, entendendo o que ele precisa, com foco no foco do cliente, esse é um dos nossos valores dentro da empresa, entendendo as demandas do órgão ambiental, né, e no fim das contas o objetivo final vai ser o mesmo, que é o desenvolvimento sustentável. Né, porque afinal de contas o licenciamento ambiental não pode ser uma roleta russa. Né, a verdade é que a gente viu que muito órgão ambiental, muita gente pública acha que tem que ser roleta russa. Né, e a gente precisa entrar nesse jogo e dizer assim, não, precisa ter previsibilidade, né? A gente precisa atender os interesses, a legislação precisa ser cumprida. Né? Enfim, eu sei que eu acabei até me estendendo um pouco mais aqui, né? E extrapolei de fato de quem sou eu, mas é difícil falar um pouco quem sou eu sem externalizar um pouco desse meu inconformismo, que foi um pouco do que eu comecei a falar. Perfeito, Vitor. E o pessoal já viu o que pode esperar, muito conhecimento prático aqui, sem dúvida nenhuma. Uma frase muito boa, assim como você rouba a frase do Lucas, eu vou roubar uma frase tua, é a questão de que o cliente quer o resultado. Não interessa o nexo causal para nós advogados aqui que atuam mais na responsabilidade civil, a ligação, o cliente quer o resultado. Não interessa de que maneira isso vai ocorrer. Mas eu gostaria que você falasse um pouco do porquê a área ambiental, Vitor. Você decidiu quando queria atuar na área ambiental, que você seria um consultor ambiental, posteriormente todo esse ecossistema, como isso se deu. Gostaria que você explicasse para o pessoal essa gestão, Vitor Silvestre mesmo. Cara, que legal perguntar isso aí, porque eu nunca quis a área ambiental. Olha só, interessante. Essa audiência eu não imaginava. Mas assim, eu fui escolhido pela área ambiental. Bem, verdade foi essa, assim, né? Eu ia dizer quando pequeno, né? Mas quando jovem lá, é hora de escolher, você com 17 anos vai escolher uma profissão, eu tinha uma ideia de ser arquiteto. Né? Eu gostava, eu fazia projetos já na época e tal. E botei para a Universidade Federal aqui arquitetura. E na época tinha uma espécie de opção 1A, que você concorria junto para o segundo semestre. E aí eu peguei a listagem, olhei e vi que, na verdade, qual que era o menor índice de candidato vaga? A engenharia ambiental e sanitária. Então essa aqui que eu vou escolher, porque se eu não passar para arquitetura, pelo menos eu tento garantir. Né? E aí passei na 4ª chamada aqui na Universidade Federal. Então a minha história começou assim. Né? Foi escolhido pelo direito. Eu fui escolhido. Né? E com o passar dos anos, eu fui aí sim me apaixonando. Né? Me apaixonando pela profissão, tive experiência já na época de estágio com licenciamento ambiental, numa empresa aqui, que para mim foi fantástico, algo que seria horripilante para alguns, que era o quê? Simplesmente eu como estagiário de 7ª fase, pegar um EAS inteiro para fazer sozinho, fauna, flora, impacto ambiental, tudo. Né? Uma empresa tocada por 8 estagiários e 2 donos, que faziam comercial, basicamente. Então, assim que eu comecei a aprender, e ali eu comecei a entender muito de como o licenciamento ambiental funcionava. Primeiro, aos moldes Ctrl+C, Ctrl+V, pega esse modelo aqui, vai fazendo e tal. E a partir do momento que eu fui entendendo que quanto melhor eu entregasse os estudos, menos ofício de complementação nós teríamos. Né? E como bom malandro, né? Como diz acho que se não me falha a memória, tem uma fala do Bill Gates que ele diz que ele gosta de contratar malandro, né? Porque o malandro ele sempre vai encontrar a melhor maneira de fazer aquilo mais fácil. Né? Então, como bom malandro, eu entendi que se eu fizesse um bom estudo ambiental, eu trabalhava menos, porque eu tinha menos correção para fazer depois. Né? E com isso eu conseguia ter mais eficiência. Obviamente que na época eu não pensava exatamente com tamanha clareza. Né? Era muito mais intuitivo. Né? Depois olhando no retrovisor, se eu for olhar, eu fui melhorando propositalmente.
né? Então, esse foi um pouco do começo. De lá eu passei a atuar na indústria, fui fazer estágio em indústria, aí eu vi o outro lado do balcão. Né? Então, assim, comecei produzindo licenças ambientais, simplificando assim. Né? Depois eu fui para quem já tinha licença ambiental e precisava controlar a licença ambiental. Então, eu atuei dentro de uma indústria. Depois eu fui para uma obra, onde o meu papel era justamente ser uma espécie de órgão ambiental dentro de uma grande obra com mais de 2.500 operários. Então a gente fiscalizava o próprio canteiro de obra para que, caso viesse uma fiscalização do órgão ambiental, nós estivéssemos preparados já resolvido, não evitando aí até algum embargo, algo do gênero, como era uma obra grande, uma fábrica de papel. Então ali eu consegui experimentar um lado, um outro, né, até que eu volto para a consultoria ambiental. E aí voltei com toda essa bagagem, e aí mais do que nunca eu consegui entender um pouco dessa tríade, né? O de quem produz estudos, de quem tem a licença e precisa controlar, e a dificuldade muitas vezes de você executar num canteiro de obras aquelas condicionantes ambientais da licença. Sim. Que o do consultor ambiental propôs no estudo ambiental, e o órgão ambiental assim acatou, ou pior, o órgão ambiental também propôs. Né? Então, fechando esse ciclo, eu consegui entender, bom, então a gente tem um caminho aqui a percorrer, né? E o caminho é qualidade dos estudos ambientais. Desde então, eu comecei a ficar meio aficionado nisso. Até que, né, muito com a ajuda da minha sócia e esposa, que é advogada, né, e atua também na área ambiental. E em breve vai gravar aqui com a gente. A gente trocava muita figurinha do âmbito do direito. Então, eu comecei a entender o quê? Que o direito ambiental era a minha carta de alforria para ter liberdade no licenciamento ambiental. Está parecendo um pouco confuso. É até importante falar, não perde o gancho, mas fazendo um parênteses aqui, que a sua esposa, no caso, ela é advogada, né? Importante Exatamente. Fazer esse destaque, um olhar um pouco diferente. Exatamente, advogada hoje, né? Especializada nessa área. E eu comecei a entender que o quê? Que quanto mais eu entendia e estudava a legislação ambiental, mais liberdade eu tinha para debater dentro dos estudos ambientais, mais autoridade eu tinha frente ao órgão ambiental, né? Mais previsibilidade eu tinha. Isso começou a ficar muito claro para mim. Menos insegurança para o teu cliente. Menos insegurança para o meu cliente, mais segurança para mim também, né? E muito mais segurança frente ao órgão ambiental, quando eu comecei a entender que a legislação ambiental me dá as respostas que eu queria. Vitor, será que pode construir? Claro, vamos olhar a legislação. Eu não sei se pode ou não pode. Vamos estudar a legislação. Então, esse foi um pouco da trajetória. Isso aí aconteceu até um certo período, quando, para coroar tudo isso, o prefeito de Itajaí, na época, me convida, então, a assumir a Fundação do Meio Ambiente de Itajaí, na época. Né? E aí foi onde realmente eu pude experimentar o outro lado do balcão. Que ano isso, Vitor? Isso foi... O convite para mim veio em 2016. Né? Então, fiquei um período ali na Fundação do Meio Ambiente. Me incomodei bastante, né? O que você possa imaginar e inimaginar, porque, afinal de contas, ali eu percebi que, muitas vezes, o direito ambiental ele é completamente... Até me faltou a palavra aqui, assim, mas ele é, muitas vezes, ignorado dentro do órgão ambiental, porque as questões ambientais muitas vezes viram religião. E quando entra, e aí que não Você fala pela questão ideológica? Pela questão ideológica, justamente. Né? Os agentes públicos vestem uma camisa verde. Exatamente. Né? Mesmo que a lei diga, e aí não, quando se fala de agentes públicos, a gente está falando talvez de agentes públicos em todas as esferas, inclusive no Poder Judiciário, inclusive nos órgãos de controle, porque quando a legislação ela é benéfica, muitas vezes, a uma construção, a um empreendimento, aí ela não é boa. Né? Quando ela é extremamente restritiva, aí ela é boa. A mesma legislação. Né? E eu experimentei isso na prática. E como alguém que vinha do mercado privado, eu me deparei então com a seguinte situação. Bom, se tem uma coisa que eu, que venho do privado e estou no público, preciso me apegar, é o princípio da legalidade previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade dentro do processo administrativo. Então, se eu tiver com a lei debaixo do braço, eu vou até o fim. Né? E foi o que eu fiz e, obviamente, isso me trouxe bastante incômodo. Eu ia entrar nesse ponto, os haters dos bastidores aqui. E ainda mais muito jovem, né, para a época, né, assumindo ali uma posição de secretário. Acho que eu tinha 28, 29 anos.
de uma baita de uma economia, de um baita município, uma economia pujante, né? Um município que só cresce, obviamente encontrei bastante desafetos. Mas foi uma escola fantástica, porque isso me ajudou também muito a conduzir os próximos passos que viriam, né? Que é a própria fundação da Viva Assessoria Ambiental, onde eu percebi lá que cerca de 80% do meu tempo era atendendo empresários, e eu fiz esse levantamento, e eu comecei a tentar entender o porquê que isso acontecia. Porque eu, como consultor ambiental, antes de assumir o órgão, eu ia lá conversar com o órgão ambiental, eu ia conversar com o técnico, tentava falar com o gerente de uma Codan do órgão ambiental, ou o presidente, e eu lá naquela posição só atendia os empresários. E aí que eu percebi que, na verdade, se eu, como superintendente-presidente, estava atendendo empresário, é porque ele já ficou sem consultor há muito tempo. Porque ele já estava por aqui. Por quê? Porque o consultor não atendia ele. E ali eu fiz uma promessa para mim mesmo, né? E falei em casa, inclusive. Quando eu tiver minha consultoria ambiental, eu nunca vou permitir com que isso aconteça. Não que ele não possa ir, não. Mas que eu não esteja prestando uma consultoria de fato. Né? Então foi com essa linha de raciocínio que nasceu a Viva, né? Que é a minha consultoria ambiental e que recentemente foi trazida para dentro do Sabiá, né? Que é uma plataforma de inteligência artificial, onde o nosso objetivo não é todo mundo que teve a oportunidade de passar por isso que eu passei. Então chegou a hora de ensinar também esse pessoal através de educação, mas também poder dar essa experiência dentro de uma plataforma de inteligência artificial. Né, através realmente dos assistentes, enfim, até a gente pode falar um pouco mais adiante. Vamos entrar assim, eu só quero fazer um ponto aqui, Vitor, até para contextualizar a nossa audiência, o seguinte ponto, Itajaí não é qualquer cidade, que para quem não conhece, Itajaí é o segundo maior porto do Brasil, perde só para Santos, a maior economia atual de Santa Catarina. Então, ou seja, nós estamos falando de um município aqui que ficou sobre as suas mãos, como se falou, jovem, mas sem dúvida nenhuma que lhe trouxe uma bagagem, uma experiência enorme. Excepcional. E eu gostaria de saber de você quais foram os principais erros que você via das empresas que procuravam o órgão ambiental ali que era representado por você. Os principais erros que eu vejo, pode até parecer assim jabá, mas era justamente estar desassistido do ponto de vista de uma consultoria ambiental. Né, que pudesse assistir ele. E quando eu falo assistir, é realmente dizer, cara, não dá o que tu quer fazer, não dá. Por quê? Por causa disso. Mas você acha que o pessoal errava por não saber o que precisava ser feito ou por, vou tentar jogar um verde? Muito pela falta de experiência, eu vejo assim, qual que é a cultura muitas vezes dentro do órgão ambiental? Protocolo assim, vamos ver o que o órgão ambiental vai dizer. Não, os caras lá negam tudo, então protocola com o máximo, protocola com o mínimo, né, no sentido de documentos, né? Então, assim, isso para mim era o que eu mais via de erros, assim. Então, realmente, coisas exageradas e coisas faltando muita coisa. E ali nasceu até um conceito que hoje eu uso dentro do escritório, que é o ofício da JAC, né? Que é assim, eu percebi lá muitas vezes situações que eram até meio absurdas de serem solicitadas, como um exemplo, uma vez eu vi lá uma funcionária que estava pedindo, num ofício de complementação, um plano de monitoramento e conservação do sistema de drenagem. Eu vi aquilo no ofício que, na época, eu instituí o processo digital em Itajaí, né, em 2018. E aí, então, era tudo papel. Chegava na minha mesa, era pilhas e pilhas de papel. E todos os ofícios eu que assinava e eu lia todos, né, porque era a minha caneta que estava ali. Eu olhei, a menina vai pedir isso aqui? Eu fui falar com a técnica. E aí, chegando lá, falando com a técnica, tu vai pedir isso aqui pro cara? Ela assim, Vitor, eu nem ia pedir, mas está na IN e já que ele não apresentou a matrícula atualizada, a consulta de viabilidade, o PGRS, etc., então não vou pedir. E aí eu saquei, é o ofício da Jaque, ela talvez não ia pedir aquilo, mas já que tu deixou pela metade, amigo, ela vai pedir tudo e mais um pouco. Né? Então ali eu pude ver como que era também, dentro do órgão ambiental, essa visão. E via que as consultorias ambientais ficavam queimadas também. Tipo, vinha um estudo da consultoria X. Ixi, lá vem. E às vezes ele vai para onde? Na época com processo físico era mais fácil, ele vai para o final da fila. Porque ninguém quer analisar um documento ruim, né? Um estudo ruim, porque ele vai dar mais trabalho, vai ter que construir um ofício, etc. Mas esse é o que eu vejo, assim,
de maiores falhas e muito nessa coisa, vamos ver o que eles querem, sendo que realmente está entregando no colo do órgão ambiental ele dizer o que ele quer. E nem sempre ele está certo. Né? Por quê? Porque vamos pensar como é que é o processo de um... E aqui assim, tem um monte de amigo que é de órgão ambiental. Né? E tem caras excepcionais dentro dos órgãos ambientais. Mas tem caras que não, assim como qualquer profissão, assim como tem advogado excepcional, como tem consultor excepcional, né? E tem consultor que não é. Então, mas dentro do órgão ambiental você tem lá, o cara vai lá, passou num concurso, ele acabou de se formar, ele entra, ele não teve, coitado, experiência de vida. E ele vai estar decidindo muitas vezes o futuro de um empreendimento bilionário, né? Ou multimilionário. Então, é uma grande responsabilidade por um lado, mas por outro lado uma grande falta de experiência. Né? Então, deixar a cargo desse cara decidir o que pode e o que não pode é roleta russa. Gira o revólver e vê o que vai acontecer. E a gente não pode trabalhar dessa maneira, não pode ser assim. E ali eu também entendi que a gente precisa sempre contar a primeira história e antecipar objeções. Né? Porque se você não contar a história primeiro, depois você só está se defendendo. Você permite que o órgão ambiental, que o analista ambiental, ele crie a sua convicção. Não, acho que de fato é APP aqui. Cara, se ele já acha que é APP, sem tu antecipar para ele o porquê que não é, não adianta depois tu vir com estudos do melhor geólogo do Brasil dizendo, olha, não é APP porque não é uma nascente. Ele já pacificou isso na cabeça dele. Então, se você não contar primeiro a história, aí ele vai ter que construir um argumento para poder derruir a tua história. Não tem carta na manga, é entregar o... Exatamente, aí vai dar mais trabalho para ele. Né? E o nosso cérebro reptiliano, ele quer sempre economizar energia. É assim que a gente sobreviveu, assim que a gente perpetuou como espécie. Então, naturalmente, ele vai querer fazer algo com o mínimo de energia possível. Então, a gente conta primeiro a primeira história. E outro é antecipar uma objeção. Daqui a pouco lá na IN, você já deve ter percebido, tem lá a anuência da SPU. Eu já vi órgão ambiental me solicitar a anuência do empreendimento que está longe da faixa de marinha. E aí, o que eu aprendi com isso? Sim, bom, se tem lá uma exigência e essa exigência não é aplicável, eu vou antecipar essa objeção. Antes que ele me pergunte, antes que ele espirre, eu já vou dizer saúde. Então eu já vou lá fazer um documento e dizer, olha, não tem área de marinha, já avaliamos aqui, está aqui o mapeamento e não tem área de marinha lá, dando esse exemplo. Então, esse é o que eu vejo que muitas consultorias ainda pecam, né? Fora outros aspectos, como aquela história de você esquecer para que serve o licenciamento ambiental. Ouso a dizer que grande parte das consultorias ambientais não sabem para que serve o licenciamento ambiental. Né? E quando você não sabe para que serve, você vai se defender como? Então, assim, é difícil entender que o licenciamento ambiental não está para atrapalhar. Ele tem uma finalidade, na minha, assim, eu tento simplificar as coisas, né? Muito simples. Basicamente é mitigar os potenciais impactos ambientais respeitando o que a legislação já te impõe. Perfeito. Simples. Não tem inventar roda. Então, aí. Se o teu estudo ambiental não trabalha com esse objetivo, você não sabe o que você está fazendo lá. E aí vem os estudos sem pé nem cabeça. O cara começa lá, o solo do Brasil é tanto. Aí ele vem descendo. E aí quando o órgão ambiental, agora ele vai falar do solo da área. E qual é a relação com o empreendimento? Não tem. Né? Aí ele próximo passo. Os biomas brasileiros, o bioma amazônico, até chegar no Mata Atlântica. Legal, todo mundo sabe o que é Mata. E a vegetação no local? Não, aí não tem. Tem espécie ameaçada? Não tem. Vai fazer compensação? Vai suprimir? Vai suprimir quanto? As informações às vezes não vêm. Parece brincadeira, mas é a realidade. É a realidade. E assim, a gente viu isso dentro do órgão ambiental acontecer. E um pouco antes, logo no começo da Viva, a gente criou produtos novos que o mercado não tinha. Né? Que quem tinha esse produto eram alguns advogados, que era auditoria de processos de licenciamento ambiental. Né? Então a gente começou a ofertar esse tipo de produto no mercado, onde... Isso só para fazendo uma linha no tempo aqui. Isso em meados de 2020, mais ou menos. Uhum. Né? Que a gente começou a ofertar esse produto, era um período onde a Viva, ela ainda, como empresa, ela estava engatinhando, né? A gente estava acabando de começar ela, só que eu ainda tinha uma participação dentro da administração pública e já não mais no órgão ambiental. Aí foi um compromisso que eu assumi com o prefeito, né? Pela minha formação em engenharia sanitária, eu fui ajudá-lo na companhia de saneamento.
né? Então eu fui lá dirigente da companhia de saneamento, toquei lá um orçamento de mais de 100 milhões ano, né? Com muitas obras, duplicamos a rede de esgoto, enfim, mas esse é um assunto talvez para um outro podcast. Né? Mas nessa época, até para a gente não entrar chegando no mercado, e como a gente tinha eu ainda estava dentro do órgão ambiental, eu entendi que não seria muito ético eu já ofertar produtos de licenciamento ambiental. Porque afinal de contas, daqui a pouco o meu cliente estaria me contratando para eu dar entrada em processos dentro do órgão ambiental municipal. E eu entendia que isso não seria adequado. Sim. Mas a gente foi para a área de... E como você vê essa questão, Vitor, lá em 2020? Hoje já se fala muito mais em criação de produto. Isso você trouxe da tua cabeça empresarial, o modo de gestão, vem de família, isso? Como foi a tua visão para chegar? Porque hoje já é muito mais falado até para o advogado. Nós temos muito internamente isso dentro do escritório. Criar um produto, criar um serviço. Advogados nos procuram na escola de direito ambiental para fazer isso. Só que eu gostaria de entender de você lá em 2020. Foi uma oportunidade de mercado. Como você viu isso para estar expondo isso para o teu público da época? Na verdade... A tua esposa até falou nos bastidores, muita coisa o Vitor criou, né, inovou desde sempre. Eu não acredito, salvo raras exceções, numa ideia única. Assim. A gente, quando vê, vai pegando pedaços de ideia pela nossa trajetória e em algum momento... Ideia brilhante, eureka, né? Mas às vezes você foi ouvindo por aí coisas que vão te influenciando, né? Mas basicamente, boas ideias às vezes nascem de grandes restrições, né? Eu entendi que eu não podia licenciar. Bom, se eu não posso licenciar, o que eu posso fazer? Né? Bom, o que eu posso fazer, o que as pessoas querem que eu faça? Por quê? Porque como eu tive a passagem pelo órgão ambiental, eu tive uma longa trajetória, já tinha uma trajetória nessa área, era comum alguns empresários me questionarem, me mandar, dá uma olhadinha nessa área para mim. Né? Dá uma olhadinha nisso aqui. Cara, acho que tem uma oportunidade aqui. E ali nasceram 2 grandes produtos, que foram até determinados pontos grandes carro-chefe da empresa. Né? Que era a auditoria, onde basicamente ele contratava uma consultoria ambiental, lá que ele já tinha, muitas vezes o processo estava andando, na grande maioria dos casos, e nós pegávamos todos os estudos e analisávamos como se fosse o órgão ambiental. E provavelmente esse produto não nasce pronto. Você vai testando, errando e melhorando ele. Exatamente. Eu usei a bagagem do órgão ambiental para poder fazer uma análise, para ser realmente o papel de órgão ambiental super crítico. Para quê? Para antecipar o problema ali na frente. Então, o cara tem lá uma estação de tratamento de efluentes e não tem um estudo de autodepuração naquele processo. Porque, cara, o órgão ambiental vai te pedir. Pode ser até que ele não peça, mas alguém vai poder pedir isso a qualquer momento. E quanto vai custar esse teu atraso? Então a gente antecipava muita coisa disso. Ou situações onde já tinha uma análise do órgão ambiental. Então a gente separava o joio do trigo. Cara, aqui teu consultor está comendo mosca. Aqui o órgão ambiental está exagerando. Tem esse caminho aqui. Então esse era um produto. E o outro produto era o planejamento ambiental estratégico. Então se eu não podia licenciar, eu planejava como ia funcionar. Né? Muito mais do que hoje, é muito comum, a gente faz na Viva os estudos de viabilidade ambiental, mas o planejamento ambiental estratégico foi uma criação realmente. Não perdi o cliente. Exatamente, então eu antecipava ele. Então, assim, o que tu precisa? Então aqui a gente chegava num quadro de áreas, em quais as áreas restritivas, mas mais do que isso, diferente de um estudo de viabilidade ambiental convencional, nós antecipávamos todos os estudos que ele vai precisar para o licenciamento ambiental, sejam eles previstos em instrução normativa ou não. Eu dou um exemplo. Tem presença de vegetação de restinga na área. Bom, ela é fixadora de dunas ou não? Bom, para você descobrir se ela é fixadora de dunas ou não, talvez seja interessante fazer um estudo sedimentológico, onde você vai pegar lá, né, quantificar os grãos, levar para o laboratório, ver grau de esfericidade, ver polimento de grão e aí ver se ele tem uma característica eólica dunar ou não. Então isso a gente antecipava ele. Isso não está em nenhuma IN. Isso vai estar lá na frente, quando o órgão ambiental analisar e ele estiver predisposto a indeferir, porque tem restinga, fixadora de duna, sem nem saber se é duna, aí ele vai dizer, apresenta um estudo. Ou simplesmente vai indeferir, o empreendedor vai ficar bem louco, e agora, e aí vai ter que ir atrás de um geólogo, contratar o estudo, e aí vão mais 6 meses. Sim. Aí quanto custa esses 6 meses de atraso? Então a gente, no planejamento, a gente realmente planeja, aqui vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai precisar de um estudo de autodepuração, a gente vai antecipando tudo. Mas foram criações nossas que nos permitiram, na verdade, iniciar
a Viva com muita tranquilidade, até porque a Viva iniciou realmente oficialmente em 2020, Fantástico. em plena pandemia, né? A minha sócia barra esposa pede demissão do escritório de advocacia que ela trabalhava para a gente apostar tudo nesse sonho de fazer realmente uma consultoria ambiental diferente. E é isso, em uma empresa, geralmente tem o produto-chefe, 2 produtos-chefe, é Pareto, né? 20% do resultado, né, está ali, né? E hoje o licenciamento acabou dominando, né? Porque, né, em termos de volume, né, de energia de trabalho, acabou que o licenciamento nos dominou. Porque também, se eu estou auditando e se eu estou planejando, por que o cara vai contratar a auditoria minha e o meu planejamento e não vai contratar o licenciamento ambiental? Porque se ele contrata o licenciamento ambiental, ele não precisa contratar esses 2 produtos. Né? Então... Começa o quebra-cabeça. Então começou a ficar mais vantagem em contratar direto o licenciamento ambiental com a Viva, que aí não precisa contratar os outros 2 produtos, né? Porque isso vai estar de alguma maneira intrinsecamente embutido. Sim. Né? E quando a gente trouxe IA para esse mundo ainda, ficou muito melhor. Nós já vamos chegar na IA. Eu quero saber antes da IA, Vitor, quando surge, não sei se você gosta desse termo ou não, o Vitor influencer da área ambiental. Legal essa pergunta. Essa também ninguém nunca fez para mim, cara. Sim, tá aqui a culpada, na verdade, novamente. Né? Ela tem que participar, né? Toda resposta tem... A provocação é essa, né? Na verdade, o que aconteceu? Eu me incomodei muito dentro do órgão ambiental, né? Então, quando eu fui para a companhia de saneamento, né, meio traumatizado até, eu fui até mesmo com o objetivo de recuperar a minha imagem. E como é que eu faria para recuperar a minha imagem? Entregando tudo que eu podia e o que eu não podia. Então, assim, um funcionário público comissionado que deveria estar lá da 1 às 7, como entrava às 8 e saía às 9 muitas vezes. E com isso a gente fez muita coisa no SEMASA. E eu sabia que dentro da administração pública é muito curioso, na privada isso não acontece. Mas na administração pública, quando você inova, entrega, produz, engaja a equipe, você gera pauta. E a imprensa adora esse tipo de pauta. Então, eu comecei a dar muita entrevista. Então, assim, na rádio eu dava pelo menos 1 ou 2 entrevistas por semana. Nossa. Né? Por mês era de 2 a 3 entrevistas para TV. Então a gente começou a gerar conteúdo, a gente criou um podcast, inclusive tinha um podcast enquanto eu estava na companhia de saneamento, né, que foi ideia minha, junto com a assessoria de comunicação que comprou comigo a ideia. A gente montou um podcast, a gente entrevistava pessoas também. Então eu fui produzindo conteúdo dentro do SEMASA, da companhia de saneamento. Né? Até que ela olha para mim e fala, tá na hora de começar a produzir conteúdo falando do teu dia a dia. Né? Começa com saneamento, né? Mas assim, não durou muito tempo. Né? Pouco mais de 1 a 2 meses já estava falando de licenciamento ambiental e em dezembro de 2021, um pouco antes, né? Em novembro de 2021, a Associação Catarinense de Engenharia Sanitária e Ambiental me chama para dar um curso para os engenheiros, né? Um curso de estudos ambientais. Então eu monto esse curso. Quando eu monto esse curso, eu olho, agora eu tenho um produto que eu posso trazer isso para o digital. Então ali eu montei esse curso em dezembro nós fizemos nosso primeiro lançamento digital com o curso de avaliação de impactos ambientais. Né? E ali começa, então, essa trajetória dentro do mundo digital, e aí é que a gente começa a aprender marketing digital, gatilho mental. A cachaça, né? E aí você vai, e aí todos os players aí, Érico Rocha, Ícaro de Carvalho, e toda essa galera aí que a gente começou a consumir muito conteúdo e trazer isso de uma forma diferente também dentro do Instagram, principalmente, que é a nossa maior plataforma de produção de conteúdo. Um pouquinho no YouTube, mas muito mais Instagram, né? E é isso que ali que começou realmente final de 2021 e não paramos, estamos aí até hoje, né? E realmente é uma forma que a gente tem de aprender. Sem volta, né? Não tem, é um caminho sem volta, né? É desafiador, não é fácil, né? Não é fácil ser produtor de conteúdo, parece que é muito simples, puxar o celular aqui, né? Fazer uma selfie, fazer um stories, mas não é, né? Tem muito planejamento às vezes por detrás, não é tão orgânico às vezes as coisas assim, mas me permitiu também ter contato, e aí eu acho que esse talvez seja um dos grandes ganhos, ter contato com muita gente legal. Né? Acho que você é um exemplo disso, né? Se conheceu pela internet. Falar esse termo hoje, nos conhecemos pela internet, parece que eu estou voltando lá para o início dos anos 2000, né? Dos chats do UOL e BOL lá. Da onde é que tu conhece? Conheci na internet, no chat. Né? Mas o Instagram permitiu conhecer você, permitiu conhecer o Dr. Pedro aqui, o próprio Cláudio,
né? Tem uma galera legal pra caramba que eu conheci pela internet, né? E, então, enfim, isso é um pouquinho do começo. E pegando a parte chata agora desse lado da internet, eu te falo isso porque eu sofri um pouco isso. Quando eu venho pra internet, eu sou, vou usar um termo chulo que nós usamos lá no Rio Grande do Sul, como bom gaúcho, eu sou um piá. E aí o que acontece? Piá, um moleque, não que eu estivesse falando coisa errada, mas você tem uma barreira ali na entrada de pessoas mais velhas, como nós usamos até, inclusive nos bastidores aqui, os dinossauros que não querem talvez te ver crescendo e desenvolvendo ali. Como foi para você isso, Vitor? Não só de engenheiro sanitarista ambiental, mas também o olhar dos advogados, talvez, poxa, esse cara tá fazendo algo que ele não poderia talvez fazer. Como foi isso? É engraçado, eu não senti isso, assim, era muito mais individual, mental, mas eu acho que também porque, assim, quando eu fui para a internet, de alguma maneira eu já estava, como eu dei muita entrevista no modo analógico, entendi. Perfeito. Cara, tudo que era entrevista que eu dava, eu postava, eu compartilhava os vídeos, a gente tinha um robô na época que ele capturava, eu dava uma entrevista hoje de manhã numa NDTV, o robô à tarde ele já me mandava o link e eu conseguia baixar o vídeo e isso ia para o meu Instagram. Né? Então a gente foi também alimentando, então não foi assim de uma hora para outra. Agora virou blogueirinho. Né? Então eu nunca tinha senti. Muita experiência já e isso ficava comprovado. Pode ser que, né, nos bastidores, de alguma maneira, isso possa ter tido alguma repercussão, que não tenha chegado até mim. Né? Eu não duvido, até porque quando você faz uma coisa, você lembra outra pessoa que ela não está fazendo. E a gente sabe que o mundo digital é aquele mundo que muita gente critica porque não tem coragem de estar lá, de se expor. Né? Porque é uma exposição. Perfeito. É uma exposição. Recentemente eu pude experimentar isso um pouco mais na prática, que a gente fez um lançamento do Sabiá e nós botamos quase 500 pessoas ao vivo no YouTube. Nossa. E isso traz os haters também. Então começou a vir uns comentários mais chatos, assim, e dói, machuca, é ruim. Só que não dá para focar. Não dá. Quero entrar nesse ponto, Sabiá. E aí, quando surge a ideia do Sabiá? Como começa o teu olhar? Porque eu vejo você como muito inovador. Nós estamos aqui falando, você traz sempre muita inovação, criando produtos, puxou uma frente. A ideia do Sabiá. Fala um pouco mais sobre esse serviço, o que é dentro do teu ecossistema e para quem também tem interesse, já pode ficar aqui a tua divulgação e a tua propaganda, não deixa de ser. Eu nunca fui um entusiasta de tecnologia. Até recentemente eu confessei isso publicamente, que eu fui o cara que na faculdade, as disciplinas de programação que a gente tem obrigatória lá na engenharia, eu só passei porque eu tinha uma boa dupla. Sou sincero em dizer isso. Sempre odiei programação, para mim aquilo eu não conseguia entender como é que uma pessoa gosta daquilo, realmente. Né? Mas o que acontece? Em 2022, eu sou convidado a dar uma palestra, e assim, isso eu não vou fazer cara de normal, né? Eu fui convidado a dar uma palestra no MIT, em Boston. Né? Então, assim, o MIT é a melhor universidade do planeta, todo mundo fala de Harvard, mas o MIT em Boston é há 10 anos consecutivos a melhor universidade do planeta e eu fui convidado para palestrar lá. Quando eu fui imerso naquele ambiente de tecnologia, de inovação, eu volto para cá muito encucado com isso. Eu falei, cara, eu preciso estudar tecnologia, não adianta, a tecnologia é o futuro. Né? Eu preciso entender um pouco mais sobre esse tema. Né? Depois, especialmente, de passar pelo MIT, algo que nunca imaginei na minha vida, que algum dia eu pudesse palestrar na melhor universidade do planeta. Né? Em inglês ainda. Então, fomos lá, voltei e meio incomodado com isso, você acha que eu vou entrar num doutorado? E aí, pouco depois, isso foi maio de 2022, em julho, agosto, abre o edital para o doutorado aqui na Universidade Federal em avaliação de impactos ambientais. Uma temática que não abria há anos, porque a minha orientadora, inclusive, que é a professora Kátia, ela estava na Universidade Federal em Joinville, era vice-reitora, se não me falha a memória, então era ela que dava essa disciplina, isso não tinha mais tido essa linha de pesquisa. E aí eu entendi que, bom, esse é um caminho, vou para o doutorado. E aí eu chego no doutorado, logo em seguida lança o ChatGPT, eu começo a fazer disciplinas até que acontece assim uma grande virada. Eu já vinha usando o ChatGPT dentro
da Viva, ganhando muita eficiência, fazendo muita coisa legal, otimizando muita coisa, e eu vou fazer uma disciplina de Python para engenharia sanitária e ambiental. Bom, para quem não sabe, está nos assistindo, nos ouvindo aí agora, Python é uma linguagem de programação, é código, é aquela telinha preta lá, né, com um monte de código, e eu vou fazer isso. E esperando até que fosse aprovado na disciplina, mas eu fui fazer. E aí quando eu chego lá, eu começo a entender, né, que existe uma lógica por detrás daquilo ali, e eu começo a entender que a IA é uma aliada aqui. E eu começo a entender que o meu conhecimento teórico de engenharia sanitária, eu posso passar para a IA converter em código, esse código vai para o programa, e esse programa, nessa linguagem, me dá um resultado incrível. Bom, moral da história, a gente começou, hoje a gente faz todos os nossos estudos de autodepuração, que é uma modelagem do comportamento da poluição dentro de um curso d'água, usando linguagem em Python, que eu consegui fazer graças à inteligência artificial. Quando isso acontece, cara, eu penso, a gente tem um superpoder aqui na mão. Não tem ninguém olhando isso, sério que não tem ninguém olhando isso. Aí vou e falo com o Ima, falo com o Cláudio, um amigão também. Falei, Cláudio, tem alguém dentro do Ima aí mexendo com IA, pensando em IA no licenciamento? Ah, Vitor, eu vou dar uma olhada. Ele volta e me diz, não, então já sei o que eu vou fazer. Eu sento com a minha orientadora oficial, quero trabalhar com IA no licenciamento ambiental, para pré-análise de processos de licenciamento ambiental. Né? E fui muito franco com ela. Eu falei, professora, daqui até aqui é a tese. Daqui para frente é negócio. Então, eu começo a construir a minha tese de doutorado para que ela vire um negócio. E aí entra as coincidências da vida, né? Tu vê, eu não sei, mas eu acredito muito no poder da atração. Mas não naquela coisa meio esotérica, né? Mas aquele poder da atração de que quando você bota um alvo onde você quer chegar e o que você quer, naturalmente você começa a enxergar possibilidades e oportunidades. Eu entro num grupo de networking, o BNI. Nesse grupo de networking, na minha segunda reunião, eu encontro com uma pessoa que trabalha para uma empresa especializada em inteligência artificial. 2 semanas depois tem um evento do Alfredo Soares, do G4. Eu encontro com essa pessoa, ela me apresenta o CEO da empresa, né, que chama Qwise, né, o Gustavo, que talvez vá nos assistir aqui depois. E quando ele ouve a minha tese de doutorado, ele fala, Vitor, isso é fantástico. Todo dia alguém bate na minha porta para eu fazer uma parceria. Esse teu negócio eu gostei. E ali começou um namoro, né? Isso em março do ano passado, que começou então o desenvolvimento do Sabiá até o seu pré-lançamento em novembro de 2024. A gente faz um pré-lançamento com assistentes treinados, né? Então hoje o Sabiá ele tem vários módulos, mas a gente começa com assistentes treinados em várias temáticas. Então a gente usa a inteligência do ChatGPT, né? Toda a engrenagem do ChatGPT, mas dentro de uma gaiola. Por quê? Porque os dados que a gente coloca ali não vão alimentar uma Big Tech. Eles ficam presos, ele é criptografado e fica preso. E a gente pega e coloca nesses assistentes bibliografias específicas da nossa área. Né? Então você pega ali bibliografias do direito, dentro do Sabe Tudo Legal, né, que a gente colocou ali. A gente pega, por exemplo, bibliografia de avaliação de impactos ambientais, por exemplo, aquele livro clássico do professor Sanches, né, de avaliação de impactos ambientais, está lá. Todo esse conhecimento que estava disperso por aí, mas que muitas vezes o ChatGPT ele não consegue trabalhar da melhor forma, a gente meio que organizou, fez uma curadoria e treinou esses assistentes. E aí a gente faz o pré-lançamento do Sabiá. Foi um sucesso, né? Assim, teve muita aderência. Hoje a gente está com quase 1.000 inscritos na plataforma, né, que conseguem utilizar a plataforma. Logo em seguida a gente começa a lançar novas funcionalidades. Aí lançamos funcionalidades para poder analisar documentos. Então você hoje no Sabiá consegue conversar com um documento PDF, um documento em Excel, um documento em Word, que você sobe para a plataforma e conversa com ele, sem limite. Né? Porque, mas eu também faço isso no ChatGPT gratuito. Mas você vai ter um limite, daqui a pouco você vai acabar. Né? Eu quero fazer uma analogia aqui, Vitor. Quero fazer uma fazer, analogia e você melhora a minha analogia. O pessoal geralmente fala que sabe usar o chat. E depende muito do prompt que você vai usar. Por exemplo, quem usa só o chat é como se fosse o zagueiro de um time e joga lá para o atacante fazer o gol. A tua plataforma, no caso, seria o meio-campo desse time, seria o camisa 10. Vai organizar o prompt porque o prompt está pronto dentro dela. Então é um facilitador e ao mesmo tempo vai entregar o trabalho pronto,
tem o chat lá dentro se precisar para fora da questão ambiental, mas você vai facilitar e muito o trabalho para sair esse gol, então, para ficar pronto o trabalho. Melhora essa minha analogia, por favor. É mais ou menos isso, né? Como eu falava, a gente tem os chats, semelhante ao chat GPT, ok? Esse é como se fosse assim, isso entra no nosso plano, que é o nosso plano mais básico, que a gente chama de plano semente. Então, realmente varia, prompt, você tem que fazer o prompt, e a grande maioria das pessoas não sabe fazer bons prompts. A gente pode até voltar nesse assunto, né, de como que é um bom prompt. Eu acho que isso é bem legal da gente tocar nesse assunto. Só que a nossa cereja do bolo, realmente o nosso plano floresta, que a gente chama, né? A gente tem 3 planos, o plano semente, o plano raiz e o plano floresta. Né? Então, no plano floresta, a gente tem um módulo que é o módulo de estudos ambientais. Né? E eu diria que ele faz o meio de campo, ele chuta em gol, ele só realmente não faz o gol, mas ele chuta em gol. Por quê? Porque ali você realmente não precisa de prompt. Basicamente, é o preenchimento de um formulário. Esse preenchimento do formulário, ele alimenta um batalhão de prompts que a gente já desenvolveu, fruto da pesquisa de doutorado, onde a gente identificou o que o órgão ambiental quer saber, o que ele precisa saber, né? E obviamente 17 anos de experiência ali, e eu contabilizei mais de 2.500 horas usando só o chat GPT. Então, ele alimenta esse batalhão de prompts e a partir disso ele vai construir para o usuário cada item do estudo ambiental. Então, todo estudo ambiental vai ter lá o item recursos hídricos. Você vai dar as entradas, e o que vai sair de resultado é o item inteiro dos recursos hídricos, informando se tem APP, se não tem, qual é a distância até o empreendimento. Né? Então, realmente, ele deixa o consultor ambiental, o profissional ambiental, fazendo aquilo que ele tem que fazer. Imagina, o cara faz faculdade, o cara faz mestrado, o cara faz doutorado, e ele está lá ainda pegando um modelo que ele usou há 3 anos atrás, aí ele vai apagar ali o nome do empreendimento e vai trocar o empreendimento. Aí ele vai mudar o endereço. Aí ele vai mudar uma coisinha aqui e colar. Isso é a receita do fracasso. Por quê? Porque o nosso cérebro, hora ou outra, ele não vai perceber a informação do passado. E essa informação do passado permanece dentro do estudo ambiental. Você, acho que do meio jurídico, já deve ter visto isso acontecer. Com certeza. Né? Quer dizer, eu pego uma peça de modelo para fazer uma situação semelhante e isso vai adiante com erros, né? Além de você perpetuar erros do passado, você permite novos erros, porque tá lá, e a gente pegava muito isso no órgão ambiental. Empreendimento todo em Itajaí, daqui a pouco, o solo do município de Bombinhas. Cara, isso tá lá na página 193. A hora que isso acontece com o técnico, ele olha aquilo e pensa, será que o cara falou a verdade até agora? E aí ele vai voltar. E aí ele volta com lupa. Né? Então, quando você estrutura isso dentro de uma plataforma, o nosso objetivo é facilitar a vida do consultor. Para quê? Para que ele se preocupe com o que ele precisa fazer, que é ir a campo, coletar o dado, realmente pensar estrategicamente, será que eu entro com o processo agora? Será que é essa estratégia mais adequada? Qual estudo adicional eu preciso trazer? Para a gente se preocupar com isso, porque enquanto a gente estiver pegando o estudo, modelinho, e corrigindo, e alterando uma coisinha aqui, colar, o trabalho vai continuar sendo medíocre. E eu fiz muito trabalho medíocre assim, e até pouco tempo atrás. Pegava o modelo e ia estruturando ele, mas sempre ficava alguma coisa para trás. E é isso que a gente não quer com o Sabiá, e é isso que os nossos usuários têm reportado. Mas isso precisa também de um nível de maturidade de usar. Precisa usar todo dia. Eu vou ir a fundo nisso, Vitor. Mais a fundo ainda, porque eu acho que para você está muito imerso, você sabe bem, vamos tentar trazer um exemplo prático, talvez, para o pessoal aqui. Porque hoje o pessoal tem na visão, eu estou falando o que eu acho e tenho visto pela nossa comunidade da ED, conversando com outros colegas. Aí eu utilizo o chat, eu já estou na frente dos demais. Não, o chat já virou algo básico. Então, o que seria usar a inteligência artificial para dentro da gestão, da consultoria, do licenciamento ambiental? Qual é a diferença entre uma pessoa, se você conseguir trazer um exemplo prático, em questão de time, de tempo, de demora do serviço, do trabalho, de demanda específica, que fica a seu critério trazer um exemplo prático, de quem só utiliza o chat e como vai sair aquele trabalho para quem utiliza o Sabiá. Questão de demanda, tempo e qualidade. É claro que você vai vender o teu peixe, mas eu acredito que você pode falar aqui com propriedade sobre isso. Vamos lá. Se a gente estiver olhando do ponto de vista do módulo de estudos ambientais, a gente tem estimado em pelo menos
50% do tempo em comparação à utilização do chat. Perfeito. Né? Isso numa regra básica, porque pode ser muito mais dependendo do grau de maturidade do profissional em usar o chat. E aí a gente volta um pouquinho no tempo. Né? Tem uma pesquisa do MIT, que eles fizeram uma pesquisa identificando qual que é o ganho de eficiência num profissional que usa a inteligência artificial generativa, ChatGPT. E eles chegaram à conclusão que esse ganho pode chegar a 40%. Só que tem um grande detalhe, esse ganho de 40% ele só acontece se 2 fatores acontecerem. O primeiro deles é o profissional ter conhecimento técnico da área dele, ter um conhecimento técnico profundo. E o segundo ponto é ele dominar como é a construção de um bom prompt. Se essas 2 coisas acontecerem, beleza, ele vai ter 40% e a gente estima que desses 40% com o Sabiá a gente economiza 50%. Sim. Fantástico. Agora, se essas 2 coisas não acontecerem, ele vai economizar 10%. Só que aí o ganho dele usando o Sabiá, o módulo de estudos ambientais, é muito maior, porque ele não precisa saber do prompt. Né? Ele não precisa saber necessariamente ter conhecimento profundo de licenciamento ambiental. Por quê? Porque ali é um checklist. Então, assim, qual é a distância ali? Ele vai preencher. Tem recurso hídrico dentro da propriedade? Sim. Vou botar assim. Qual é a distância? Tantos metros. Qual que é a faixa de APP? Putz, não sei, mas tem o curso da água passa 100 metros dentro da propriedade e 30 metros para cada lado. A plataforma vai fazer a conta para você chegar na área de APP. Né? Foi feito estudo de autodepuração? Putz, a hora que chega ali, por exemplo, às vezes tem termo de referência que não exige estudo de autodepuração. E precisa. Então, se ele não tem experiência técnica, ele vai deixar aquilo ali de lado num estudo convencional. Usando o Sabiá, não, ele já vai antecipar aquilo ali. Né? Então, ele consegue ter um ganho de tempo muito maior. Né? Quando a gente vai para a utilização dos chats, né, esse ganho de tempo ele é muito variável em relação a esses 2 fatores, conhecimento e o conhecimento do uso. Porque muita gente usa, e a gente tem percebido com alguns usuários, a falta real mesmo de conhecimento de como a plataforma funciona. A inteligência artificial, lembra, ela é uma inteligência, só que artificial. Então, se eu quiser dar um comando a alguém, eu não tenho como dar um comando gigantesco. Eu vou ter que ir passo a passo. Porque senão a resposta que eu vou ter vai ser uma resposta ruim. Vou dar um exemplo, e aqui não é um demérito aos estagiários, mas você chegar para o estagiário e dizer assim, tem uma situação assim, assim, assado com o cliente, ele foi autuado por supressão de vegetação sem licença, monte uma defesa. Cara, que defesa que vai vir? É isso que a gente vê acontecer muitas vezes dentro do Sabiá. Eu peguei um caso esses dias, né? Não foi boa a resposta do Sabiá. Cara, manda teu prompt, deixa eu dar uma olhadinha. Aí, um baita de um contexto, ele mais ou menos colocou ali toda a contextualização de fato ali do relatório de fiscalização. E aí o comando dele era, monte uma defesa. Cara, mas montar uma defesa com base no quê? Qual é a tua estratégia de defesa? Quais são os tópicos da tua defesa? Não, tu vai ter uma preliminar, tu vai atacar o mérito, né? Qual vai ser o teu pedido final? É aí que eu vejo hoje o grande erro. A galera até já entendeu que ele tem que dar mais contexto, né? Porque a gente passou 20 anos usando o Google. E o Google não tem contexto. É todo índio, né? Então, palavra-chave. O cara fala igual o índio ali no Google e espera a vinha mágica. A IA mudou isso completamente. Tem que trazer contexto. Beleza, a galera já está entendendo. Saber fazer a pergunta. Exato. E aí a galera já está entendendo que precisa fazer contexto. Mas não entendeu como é que você faz o comando. Dá um exemplo. Um PGRS, que a gente desenvolveu a metodologia, a gente faz um PGRS inteiro com IA. Né? Você consegue fazer dentro do Sabiá, dentro de uma sequência de prompts. Quantos prompts? 13 prompts. Então, uma sequência de 13 prompts, você faz um PGRS. Não é um prompt único. Né? E aí vem um dos grandes princípios do uso da IA generativa, fatiar a pizza. Né? Então, você vai fazer uma peça, fatia. Né? Por quê? Porque um estudo ele vai ter vários itens, vai ter subitens, e você vai ter que escrever tudo individualmente, com a ajuda da IA. Então, ele não vai substituir. Agora, se o cara não tem conhecimento sobre isso, né? Então, se ele não sabe que lá na Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá tem todos os tópicos de um PGRS, ele já está para trás. Né? Não, aí o cara sabe, ele vai pegar aqueles tópicos, vai botar na IA, agora nós vamos item a item, passo a passo. E ela vai construindo junto com você. Então, isso que eu vejo, assim, da grande diferença e do porquê que tem muita gente que
talvez esteja usando, mas não esteja se aproveitando do uso da inteligência artificial. Né? É lógico que um ganho de 10% ele já é extremamente sexy, né? E ele é sedutor, como ele vem ali, o cara olha e pensa, cara, eu não escreveria dessa forma. Né? Então, mas se você der um bom comando, aí o jogo muda. Aí o jogo muda porque aí você realmente consegue ter entregas consistentes. Fantástico, Vitor. Eu acredito que a tua fala condiz muito com a fala do meu sócio, Dr. Tiago Martins, referente, porque lá na Escola de Direito Ambiental nós temos aula também voltada para essa questão de utilizar a inteligência artificial para o direito ambiental, para fazer uma peça, para fazer um parecer, e ele traz, em outras palavras, o que você falou de fatiar a pizza. Não é simplesmente jogar ali e esperar que venha tudo pronto. É você ir conhecendo para de fato formular e pedir, solicitar o que você quer. Então tem que ter essa capacidade de criar um prompt, não um prompt perfeito, mas você vai aprendendo e vai melhorando consequentemente. Exatamente, e um prompt muitas vezes não vai resolver, né? Assim, tem 4 princípios aí básicos para usar a IA para qualquer coisa. Né? Um deles é o que eu chamo de fatiar a pizza, eu apelidei com esse nome para a gente gravar fácil, né? Quando a gente cria uma comparação, assim fica mais fácil da gente gravar. O outro é que a gente não deve ser bipolar, né? E aí aqui eu não estou falando com relação, obviamente, né, ao problema psicológico, bipolaridade, mas a gente não pode estar tratando de uma peça que, de repente, é uma defesa de uma supressão de vegetação e daqui a pouco você questionar outra coisa nada a ver. Você vai lá e vai questionar algo relativo à idade de um ator, né? Então, cara, o que você quer com esse chat aqui? Ele vai endoidar, ele não vai saber te responder, né? Então, ele não pode ser bipolar. Você vai pegar, eu vou tratar de uma defesa agora, ou surgiu uma outra situação, ou fazer alguma coisa de um PGRS, abre um novo chat. Esquece aquele, começa um novo. E muita gente não faz isso, né? E isso é um grande erro. O outro é o próprio, eu digo que o contexto é rei. Então a gente tem que contextualizar. Né? Então assim, se a gente está numa reunião aqui, estamos aguardando um terceiro elemento, ele deu uma atrasada e a gente meio que já antecipa, o que acontece quando o cara chega? Fulano, estava aqui conversando, né? E a gente mais ou menos falou isso e tal. Tu vai introduzir ele. Né? Então você tem lá, fatiar pizza, contexto é rei, e não seja bipolar. Né? E tem um quarto elemento que agora me deu um branco. Eu vou lembrar. Né? Tá usando muito IA, né? Isso facilita a vida. Estou lembrando aqui da apresentação. Né? Mas é um facilitador, né? Sem dúvida nenhuma. E você acredita que hoje ainda tem pessoas que não utilizam? Acredito. Tem muita gente ainda que não utiliza. Porque isso acaba por virando... não saber ou por zona de conforto mesmo. Uma zona de conforto que não é a zona de conforto, mas não preciso aí. É que tudo que é novo assusta, né? Tudo que é novo assusta e existe um padrão comportamental natural, até uma curva mesmo que acontece em novas tecnologias, né? E que essa curva, os primeiros que entram são os early adopters, né? Que são os que primeiro adotam qualquer nova tecnologia. Pode ver, saiu hoje uma propaganda de um carro novo, amanhã já tem um cara na rua com esse carro novo. Né? Então, tem essa galera. Depois você segue um movimento de massa. Né? E isso tende a baratear, inclusive, o custo da tecnologia. E vai ficar a galera do final, que vai vir depois, porque essa é a galera que é a galera que, inclusive, tende a ter um comportamento de gostar de coisa antiga, de gostar de carro antigo, de gostar de coisa retrô. E tu pode ver que eles normalmente tendem a ir num fluxo contrário das grandes massas, né? Se sentindo os diferentes. Então vai ter, é natural, né? E quando a gente traz algo que escreve contigo, né? Escreve para ti, dentro do direito, eu imagino que deva ter ainda muita restrição, porque a peça jurídica, né? Só de chamar de peça, ela já é legal, né? Assim, não é um documento, é uma peça, né? Quase uma obra de arte. Então como é que tu vai parar de produzir a tua arte e botar na mão de uma máquina? Sim. Só que na verdade não é isso. É você parar de ficar talhando ali, né? E começar a falar e dar comando para alguém fazer. Essa é a grande diferença. A automatização, né? Exato, e a agilidade, né? Você não consegue, ninguém consegue escrever na velocidade que escreve uma IA, né? Que seria até automático, não sei se você sabe, né? O ChatGPT, ele é pensado para que ele vá botando as palavras aos poucos, assim, porque isso te desperta no teu cérebro uma sensação de satisfação muito maior do que ele chegar e piscar inteiro na tela
e vai te dar quase uma agonia, porque... Como assim? Porra, já é tão rápido assim, eu não consigo ler assim, tu vai acompanhando, já vai pegando palavra-chave e vai conseguindo acompanhar. Mas quando ele bota a primeira palavra lá, a primeira letra, ele já poderia botar tudo na tela. Mas ele segura a informação e vai soltando paulatinamente para poder deixar a coisa mais fluida, mais natural, quase como uma conversa realmente. E nós ficamos aqui no chat. Tem algo a mais que você vê nessa jornada de inteligência artificial que você gostaria de trazer aqui, divulgar? Não, acho que o chat é um bom começo. É o Sabiá, né, a plataforma que vai estar aqui na descrição do vídeo. O Sabiá é a melhor plataforma que tem para o consultor ambiental, né? Por quê? Porque a gente é feita por quem está no chão de fábrica, né? Diferente de uma plataforma que não é feita por quem está no chão de fábrica, né? Que está ali, digamos, a gente falava muito em obra amassando barro, né? Então, eu ainda vou a campo, então tem muitas das dores que a gente vive na pele, né? Então, sem dúvida nenhuma. Quando a gente volta um pouquinho para o chat, eu queria comentar, eu acho que isso é bacana e até dar um corte legal, né? Que é falar dos 4 Cs do prompt, né? Todo prompt, isso não é algo que eu inventei, o prompt perfeito, ele tem 4 Cs. E esses 4 Cs basicamente são estruturas em 4 pedaços do prompt. Isso foi trazido pelo presidente da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, né? Eu peguei essa terminologia dele, que não existe 4 Cs, na verdade ele deu lá como é que faz um bom prompt, e estruturei nos 4 Cs para ficar fácil da gente gravar. Que é contexto, comando, característica e cuidado. São os 4 Cs. Contexto é bem fácil da gente entender, que basicamente é você realmente contextualizar qual é o ambiente, como que ele deve se comportar. O próximo é o comando, é o que eu chamo do chicote também, pode ser, que é você dizer redija, faça, execute, né, elabore, que é você dar ordem para ele, o que ele deve fazer para você. Característica é o que todo mundo esquece, que é os dados de entrada. Então você vai lá e vai dizer assim, olha, né, trazendo para o mundo jurídico, você vai dar o contexto de uma situação, vou voltar para o exemplo da supressão de vegetação sem licença, você deu o contexto. O comando é elabore o item alegações finais da defesa. Pensando em alguma coisa aqui agora. Bom, você vai dar o comando para ele. Características, dados de entrada. Quais são os dados de entrada que você vai colocar? Olha, utilize o artigo 30 e 31 da Lei da Mata Atlântica, que fala isso e isso assim, eu pego lá, copio, isso eu estou fazendo dentro de um horizonte como se eu estivesse usando o ChatGPT. Copio a íntegra do artigo e coloco para ele. Eu estou dando dado de entrada, eu não deixo ele buscar na base de dados dele, porque ele vai errar, né? Eu estou dando característica. Cuidado, olha, cuidado. Não use uma linguagem muito rebuscada ou use uma linguagem rebuscada, que aí você vai dar o contorno. Não seja ambientalista. Eu sempre repito, nada contra os ambientalistas, são todos meus amigos, mas assim, ninguém quer uma defesa ou um estudo ambiental ou ambientalista, porque senão vai parecer um charlatão. Você está defendendo o infrator e vai dizer, não, porque ele cortou a vegetação de maneira muito sustentável. Pô, calma. Eu vou fazer um parênteses aqui que o chat, por natureza, ele é ambientalista. Ele é, e sabe por que ele é? Porque se ele buscou conhecimento disperso na rede, a produção científica ambiental ela tende a ter viés ambientalista porque ela vem da academia, né? Essa é uma característica. E tudo bem ela ser assim, a gente que precisa botar as regras, né? Então cuidado, não seja ambientalista. Aí ele fica muito mais coerente. Cara, com esses 4 Cs, você faz absolutamente tudo de uma maneira muito melhor e você vai ter aí condições, né? Qualquer um que esteja nos assistindo agora vai ter condições de produzir coisas que vai mudar o jogo. Isso mudou o nosso jogo quando a gente começou a utilizar, né, esses 4 Cs e começamos a divulgar. Isso, inclusive, para vocês terem uma ideia, por detrás do Sabiá, existe vários 4 Cs lá que a gente colocou, na verdade, nesse batalhão de prompt que a gente vai estruturando dessa forma. Por quê? Porque aí eu tô usando simplesmente a estratégia do cara que é o presidente da companhia que é dona do ChatGPT. Pô, né? Então, assim, não estou inventando a roda. Não tem outro caminho, não esse? Não tem, né? A gente precisa seguir aquilo que quem entende faz, né? Então, esse é um ponto. E eu vejo que numa visão de futuro, a gente vai ter mudanças que a gente nem imagina ainda, né? A gente até agora falou de IA generativa e assistentes e chats, mas a gente muito em breve vai entrar na era dos agentes. E os agentes, eles têm um poder completamente disruptivo, porque aí os agentes realmente são robôs trabalhando para você. Então eu posso ter, estava
dando um exemplo até mesmo para um colega que trabalha com licitação, ontem, por isso está mais fresco na minha memória, falei, cara, tu pode ter um robô que vai buscar em todos os jornais do município, em todos os jornais do estado, de diário oficial, quais licitações ligadas, ele trabalha com licenciamento ambiental também, mas muito na esfera pública. Então vai buscar lá quais licitações ligadas, vai compilar tudo, vai botar um resumo, vai mandar no teu e-mail, vai pegar o teu e-mail, vai disparar do teu e-mail 4 e-mails para cada um de cada setor da tua empresa, já com as tarefas e as responsabilidades de cada um, vai botar na tua agenda uma agenda para sexta-feira para vocês discutirem isso. Esse é o mínimo do poder de um agente. Então tu imagina que não vem por aí. Então quem ficou para trás tem a oportunidade ontem para entrar, porque quanto mais distante está da nova realidade. Exatamente. Cada vez vem novidades por aí, né? A gente fez um evento ano passado aqui em Floripa, no CREA. Era um evento sobre IA no licenciamento ambiental. Então trouxemos vários players, entre um deles, um procurador regional da República, né? Nos brindou com a presença dele, Dr. Darlan, fantástico, um cara super do bem. E eu ouvi uma coisa dele que para mim, imagina, estamos falando em junho do ano passado, muita coisa já mudou de lá para cá. Ele olhou para mim assim, em bastidores, e falou, Vitor, a minha visão da IA é que isso aqui é um trem desgovernado. Quem ficar na frente vai ser atropelado. Essa é uma visão, né? E ele também, recentemente a gente até teve contato, fiquei sabendo que ele está bem entusiasmado e bem entusiasta disso dentro do Ministério Público Federal, o que eu acho fantástico também. Eu acho que realmente isso tem que permear. Necessário. É necessário, né? Pior seríamos ter órgãos de controle contra esse movimento, né? Porque aí talvez a coisa seria bem pior. Daqui a pouco ia travar, não ia poder, né? Então, foi muito bacana e eu achei incrível essa fala dele, porque é verdade, fiquei pensando, é verdade, se o cara ficar na frente vai ser atropelado. Então tem que agarrar nesse trem aí e ir com ele, porque não adianta lutar contra. É um movimento que já deram um play e assim... Fantástico. Né, ainda que tenhamos cenários de longo prazo completamente no escuro, onde a gente não sabe o que vai acontecer, né? Recentemente já vi notícias de que até 2027 talvez tenha uma IA com muito mais capacidade do que um humano, né? Estou falando que hoje talvez seja possível IA com QI equivalente a 1000, e hoje ela chega a 120. Né? Acho que Einstein é 160 ou 180, uma coisa assim. Nossa, tu imagina uma IA com demais, né? A gente não sabe nem o que pode acontecer. Né? Mas uma não coisa consegue prever, né? Não tem como prever o que vai acontecer. Mas uma coisa a gente consegue prever o que vai acontecer. Quem ficar fora desse jogo não vai jogar outros jogos, né? Vai ficar realmente para trás. É como imaginar qualquer profissional, hoje a gente comentava um pouco antes, qualquer profissional que não saiba sequer usar um computador. Não importa nem a formação dele. Se ele não sabe usar computador, ele está fora do mercado. Um jogo como quando surgiu a internet, por exemplo. Você tem um potencial aqui exponencial, né? Então não tem como ficar de fora. Inclusive o presidente do Google, ele fala que a IA ela está para a humanidade como a descoberta do fogo. Olha só o que a gente está tendo contato, né? A oportunidade que a gente está tendo, né? A nossa geração que viu a internet e está vendo a IA agora de uma maneira absurda e mudando vários cenários, né? Muita coisa vai acontecer para os próximos anos e eu estou curioso para saber o que vai acontecer. E bem por dentro. Só para encerrar esse ponto, quero trazer aqui a questão do quarto seu, o cuidado que você fala. É importante também, nós falávamos sobre isso nos bastidores, para cuidar, principalmente nós da área jurídica, não ir lá e dar um prompt, veio a peça perfeita, copiar e colar. Não faça isso, você precisa ir a fundo nos detalhes, ver se está correta a legislação, a jurisprudência, ter muito esse cuidado. Então, acho que é muito importante isso. Tu acabou de tocar no primeiro princípio que eu tinha esquecido há pouco, confie desconfiando. Né? Quer dizer, confiar desconfiando por quê? Porque imagina que esses algoritmos eles alucinam, eles vão trazer informações que não são verdadeiras. Né? Então, confiar desconfiando é um princípio fundamental. Esse é o ponto. Ele vai alucinar, ele vai inventar, né? Porque não é que ele seja de fato inteligente, ele é uma calculadora de palavras. Então, basicamente, ele faz associações, né? Então, assim... Se você somar rei com mulher, vai ser igual rainha. É isso que o ChatGPT faz. Né? Então ele vai fazendo associações, isso numa velocidade absurda, um nível de profundidade muito absurdo. Até eu desconheço na prática, né, a fundo isso e entendo que eu nem preciso conhecer. Eu digo que eu estou mais para professor de autoescola, como entusiasta, do que para mecânico.
né? Então eu não quero entender do motor, eu quero saber desnecessário. dirigir, né? Eu quero saber dirigir, né? Então esse é um pouco da forma como eu enxergo. Mas essa questão de não confiar 100%, ela é fundamental. Porque a gente fala na engenharia, o ChatGPT não vai assinar a tua RT. Ele é uma ferramenta. Assim como você também precisava validar o que você procura no Google, né? Há muitos anos atrás, com o surgimento da Wikipédia, quando você citava a Wikipédia, todo mundo dizia, Wikipédia, né? Cadê a fonte? Né? Não pode citar a Wikipédia. E a mesma lógica é com o ChatGPT e com a IA. Você não pode citá-la como fonte. Você tem que validar as informações que ela traz. Por isso ela é uma ferramenta. É uma ferramenta para te levar do ponto A ao ponto B, mas você ainda é totalmente responsável por esse trajeto. Fantástico. Vitor, que aula, hein? Que prometemos pro pessoal, acho que ficou muito mais do que o esperado aqui. Eu tenho acho que mais umas 5, 6 perguntas e isso vai ter que ficar para um próximo podcast, que estouramos e longe aqui o horário que nós tínhamos, mas foi muito bacana, me empolguei muito bom, aqui falando, fantástico. Nem sei quanto tempo deu eu aí. também não sei, mas eu tenho certeza que nós passamos um pouquinho do time. Vitor, para encerrar, gostaria que você falasse aqui para o pessoal que é entusiasta da área ou que está iniciando agora na jornada como engenheiro, como técnico ambiental, o que você poderia passar como um conselheiro? O que você diria para encerrar o nosso podcast de hoje? Legal. Se a gente for olhar do ponto de vista, a gente falou de várias coisas hoje aqui, né? Mas assim, do ponto de vista ambiental, não pare de estudar, né? Porque existe um cara chamado Walter Longo, eu adoro ele foi editor da Abril, e ele também é um entusiasta da IA, ele fala que a IA vai nos devolver a humanidade para que a gente possa pensar e ser criativo. Sem conhecimento você não pensa, você não tem criatividade, então você vai ser engolido por ela. Então não dá para parar de aprender, e a IA é a melhor ferramenta para você, inclusive, aprender. Então esse é um ponto. Sim. Segundo ponto, usar todo dia. Eu gosto de dizer que, assim, será que dá para fazer é a melhor pergunta para ser feita. Porque será que dá para fazer? Testa. Pede. Vira e mexe, no comecinho, será que dá para fazer isso com o ChatGPT? Cara, não sossegava enquanto eu não fosse lá e não testasse. Então, assim, use todo dia e, será que eu posso fazer isso? Testa, vê o que acontece. Né? Vê o que é a resposta que ele vai te dar. Você vai se surpreender com a capacidade que você tem aí na mão, né? Então, assim, não deixar de estudar licenciamento ambiental, de entender o que está sendo feito, né? E ser, assim, também, como eu falei no começo, né? De ser alguém que não se conforma, um inconformado com o órgão ambiental, de realmente, sempre foi assim, né? Seja inconformado como sempre foi assim, com o status quo, né? Realmente tente mudar, porque só com isso a gente consegue fortalecer cada vez mais a nossa área, né? A área de consultoria ambiental e até mesmo do direito ambiental, que às vezes é uma área que recebe tanta porrada, né? Então, assim, a gente precisa ter uma área ambiental forte, porque sendo forte a gente não permite que os estranhos de fora deem pitaco, né? Porque às vezes a área ambiental é aquela área que todo mundo sabe tudo, sem saber nada. Mas apenas trazem a ideologia. Exatamente, né? Dá um Falamos exemplo um clássico pouco sobre isso. Aqui da ilha, rapidamente, é o tal do emissário de esgoto do Campeche. Todo mundo dá pitaco naquilo lá, né? Menos os profissionais que são específicos da área, que apoiam o tipo de tecnologia, mas esses não são ouvidos, né? Mas quem não conhece acaba sendo ouvido. Então, quanto mais forte a gente tiver, né, como grupo de consultores ambientais, profissionais da área ambiental, advogados, sem dúvida nenhuma a gente vai ter mais tranquilidade para trabalhar. Perfeito, brilhante, Vitor, muito obrigado mesmo. Para encerrar essa sua fala, até é interessante trazer uma citação aqui do famoso advogado doutrinador Rui Barbosa, que traz: só é digno do seu direito quem luta por ele. E na área ambiental essa fala é fantástica e precisamos brigar pelo melhor direito dos nossos clientes, sem dúvida nenhuma. É verdade. Para quem quiser saber mais sobre o Sabiá, sobre todo o ecossistema do Vitor, conhecer nas redes sociais, vai estar aqui na nossa descrição, tanto do YouTube quanto do podcast. Então esse foi mais um episódio do Inteligência Ambiental podcast, canal no YouTube, que é patrocinado pela Escola de Direito Ambiental. Você que quer saber mais sobre a escola, também tem aqui na nossa descrição. E sem dúvida nenhuma ficou o compromisso aqui de você que acompanhou, você que gostou do nosso episódio de hoje com o Vitor, para compartilhar,
para seguir o nosso canal, assim você recebe notificação quando um novo episódio for ao ar. E fica o nosso carinho, o nosso agradecimento e até a próxima. Valeu, Vitor. Obrigado. Valeu.